viva, ora viva! Hoje vamos falar sobre rebeldia. Ser professor e o dever da rebeldia. Fica aí que já nós voltamos. Rebeldia. Palavra do gênero gramatical feminino que pode significar resistência, teimosia, desobediência, contumácia. Contumácia. Bom, acho que todo professor já tropeçou naquela ideia do Nelson Mandela que diz que a educação é uma arma poderosa para mudar a vida das pessoas, para mudar o mundo. Eu concordo com o mais velho Nelson Mandela. E eu gostaria de acrescentar mais que ela é uma arma eficaz ou tanto mais eficaz se nós conseguirmos saber usar essa arma. E aí, nesse sentido, Paulo Freire ajuda-nos quando ele nos ensina também que a educação, para que ela seja de facto alguma coisa que transforma, ela precisa de ser emancipadora. Pois bem, e é ali que entra a rebeldia. Uma educação emancipadora depende da rebeldia do professor. Mas vamos por partes. O ato de professorar é em si mesmo já um ato de desobediência e de teimosia também, né? Só uma pessoa muito teimosa aposta que pode mudar uma outra pessoa pelo processo de ensino e aprendizagem. Ele tem que ser muito teimoso para que isso de facto possa acontecer e para que ele possa perseguir isso. Bom, eu acho até que deve haver formas mais rápidas de mudar alguém. Mas não, a pessoa vai lá e opta por esse delírio megalomaníaco que é para mim um puro ato de contumácia e de ousadia. Imagina, a pessoa vai lá, acorda e diz: eu vou educar alguém, eu vou ensinar. E essa megalomania começa com a alfabetização, o processo pelo qual nós vamos ensinar, vamos dizer assim, as primeiras letras. Imagina, de novo, a confiança que é necessária e a ousadia que é necessária da parte de alguém que diz assim: eu vou ensinar-te a ler e a escrever. Até ao final do ano, tu vais saber ler e vais saber escrever. Escrever o teu nome, escrever uma carta, ler uma carta, enviar uma carta. É preciso, de facto, muita coragem. E essa confiança e essa rebeldia que é característica do professor não termina por aí. Porque depois de tudo, depois de ele perceber que conseguiu ensinar a ler e a escrever, o que é que ele pensa? Não satisfeito. Agora eu vou te ensinar ciências. Imagina, eu vou ensinar ciências. Eu vou ensinar geografia, eu vou ensinar biologia, eu vou ensinar literatura, eu vou ensinar matemática, eu vou ensinar física, eu vou ensinar química. Pois bem, então eu me pergunto, o que seria da sociedade se nós não aprendêssemos essas coisas que a rebeldia do professor nos permite aprender? O que seria? O que seria da sociedade se nós não tivéssemos pessoas que tivessem a ousadia de querer mostrar-nos formas diferentes de interpretação da realidade? Se nós só dependêssemos dessas interpretações, vamos chamá-las de mágicas, o que seria? Eu acho que se nós não tivéssemos esses rebeldes, por exemplo, se calhar nós não teríamos desenvolvimento tecnológico. Se nós não tivéssemos esses rebeldes, nós não teríamos, por exemplo, criação de novas teorias. Nós não teríamos poesia, que coisa maravilhosa as poesias. Nós não teríamos outras coisas fantásticas que nós acreditamos que são fantásticas e que surgem como resultado do trabalho rebelde do professor. Então, por tudo isso, eu acho, eu tenho e eu acredito, tenho a convicção de que a rebeldia é, antes de tudo, um dever para o professor. É dever do professor ser rebelde.
E alguns de vocês perguntariam, mas que rebeldia? Apesar da resposta não ser exatamente fácil, eu arrisco aqui algumas possibilidades de resposta. Bom, seria uma rebeldia que nos torna interessados, nós professores, em aprender o máximo possível sobre as coisas e sobre o mundo. E depois de aprendermos, partilhar. Então, essa rebeldia que nos faz primeiro aprender e depois nos dá a vontade de partilhar tudo aquilo que nós aprendemos, é uma rebeldia importante. A outra seria aquela rebeldia que nos ajuda a não desistir, por exemplo, dos nossos alunos, e continuar a tentar trabalhar com esses alunos durante o ano todo, mas também ano após ano. Essa rebeldia que nos faz aceitar o facto de que, apesar de que os alunos vão ficando cada vez mais jovens, como dizia um professor brasileiro, nós ficamos cada vez mais velhos. E ainda assim, continuamos com essa tarefa de partilhar aquilo que nós vamos aprendendo à medida que vamos envelhecendo, vamos assim dizer. A outra rebeldia que eu também acho que é importante é aquela que serve de bálsamo para os nossos alunos, que, surrados pela vida, espancados, vamos assim dizer, pelas malambas da vida, não desistem da vida, justamente por causa da rebeldia dos seus professores. Justamente porque aquele professor insiste todos os dias em estar lá, em mostrar novas realidades para o aluno, em apresentar novas formas de compreensão, vamos assim dizer, da realidade. Então a rebeldia do professor, como eu já tinha dito antes, ela é um dever, porque é ela que vai inspirar os nossos alunos a nos ultrapassarem, a nós professores. Porque é ela que vai inspirar os nossos alunos a voarem, a fazerem voos muito altos e de preferência para muito longe. Então, é essa rebeldia que precisa, sem dúvida, de uma certa dose de desobediência da parte do professor. E por que essa dose de desobediência é necessária? Porque o professor precisa aprender a desobedecer e a desafiar a realidade. Tal como fizeram outros professores antes de nós, tal como às vezes nos apresentam alguns filmes de maneira tão maravilhosa, como um professor que é rebelde pode de facto ajudar a dar um pouco de calor à vida dos alunos, por exemplo. Aliás, a realidade não só da nossa sociedade, mas principalmente a realidade das escolas, das nossas escolas e das nossas universidades, ela precisa de ser desafiada diariamente. E ela precisa de ser desafiada por essa ousadia do professor. Então, só é possível desafiar a realidade com professores que estejam dispostos a ousar, com novas formas de interpretação dos fenômenos sociais e culturais do nosso país e, se calhar, também do mundo. Professores que repetem formas de interpretação calcinadas e velhas não são capazes de produzir, por exemplo, aquilo que falamos constantemente, alunos críticos e alunos criativos. Então, nesse sentido, é por isso que precisamos de ousar com novas formas de interpretação dos fenômenos culturais, sociais do nosso país. Como professores, precisamos também dessa rebeldia para ousar com novos métodos de ensino, novas formas de se relacionar com os nossos alunos, formas, por exemplo, mais democráticas e menos autoritárias, formas que estimulam de facto a criatividade dos alunos, formas que permitem transformar os espaços de ensino e aprendizagem em muito mais do que simples depósitos de jovens com expectativas frustradas. A ousadia dos professores será aquela que um dia vai permitir que alunos também possam transformar os seus bairros, por exemplo, as suas relações familiares e todos os lugares em que eles estiverem presentes. Então essa ousadia e essa rebeldia são essenciais se nós quisermos produzir futuros adultos, vamos assim dizer, que transformam a sua realidade. A emancipação, que seria uma outra coisa importante, seria o subproduto dessa rebeldia. A emancipação dos alunos e a emancipação dos próprios professores. Ela seria o resultado dessa rebeldia. E por isso, o dever da ousadia e da rebeldia
para nós professores, ele é, antes de tudo, um exercício de cidadania. Esse vídeo está cheio de delírios e suposições. E se os levar muito a sério, o problema é seu.